eu gostaria de convidar aqui para compor a mesa Antônio Marcos Alberti, coordenador do ICT Lab do Inatel. E Frederico Trindade da Silva, Business Development do Inatel. Então vamos começar, eu passo a palavra então ao doutor Antônio Marcos Alberti. Bom, boa tarde a todos. Enquanto está subindo o slide aí, vou aproveitando para falar um pouquinho, né? Eu agradeço a oportunidade novamente de estar aqui. É uma honra estar aqui de novo. Estive aqui há uns 20 dias atrás, conversando sobre inteligência artificial em Smart Cities, e foi extremamente rica. Convido a todos a ver aí os vídeos que estão no YouTube, né, no canal, tem todos os eventos lá, então muito rico. Bom, hoje agradeço ao comandante Joel pelo convite de novo. Bom, eu vou falar sobre cidades inteligentes. O que eu pretendo fazer é tentar conciliar, se é que é possível, ou explorar diferentes visões do que está acontecendo nas cidades. Na verdade, 5 visões que eu tive a oportunidade de ter contato com elas, e tentar fazer pontos de conexão entre essas visões, e no final tentar deixar um modelinho, uma visão de como isso tudo se integra, né? Então, vamos ver se vai dar certo. A primeira visão é técnica. Ela vem do trabalho que eu faço como pesquisador. Eu coordeno o laboratório de TIC, né? E trabalho com inteligência artificial, com internet das coisas, virtualização, cloud computing, essas sopa de letrinhas que vocês já ouviram falar, que estão causando tanta mudança e gerando transformação, né? E nessa visão, o meu contato foi em tentar entender o que é uma cidade inteligente, tecnicamente falando. E eu escrevi esse texto. Foi uma das perguntas que me fizeram, inclusive, no painel sobre cidades inteligentes da conferência Exponential, que teve em São Paulo. O que é uma cidade inteligente, tecnicamente falando? Então, eu escrevi o seguinte: é uma cidade que utiliza tecnologia para conectar o físico ao virtual. Então, você tem uma série de coisas e uma série de valores, serviços e valores intangíveis. E a Smart City é uma ponte entre esse físico e esse virtual. São técnicas que permitem conectar esses dois mundos numa cidade. Qual o objetivo de fazer isso? Melhorar o nível de ciência do mundo físico no mundo virtual. Ou seja, ter uma noção, uma ciência do que acontece no mundo físico da cidade. Tá? Em todos os ambientes, inclusive com as pessoas. Claro que protegendo a privacidade, né, dos dados e tudo mais, randomizando os dados. Oferecer serviços que se apoiem nisso, nessa base, né, utilizando então computação distribuída, computação em nuvem, na borda, no data center da cidade, regional, né, determinando tendências a partir desses dados. Então, o grande valor está na tendência, no que se pode tirar de conhecimento daquilo ali, dos dados obtidos, da correlação entre esses dados. Então, o grande valor está na tendência, na determinação de tendências. E depois reverter para o mundo físico de volta, né? Porque só ter essa noção e não trazer de volta, não é possível ter ganho, né? Então, trazer de volta para o mundo físico. E aí também, através da interação com os cidadãos, com as pessoas. Tá? Então, essa é a definição que eu consegui escrever do que seria uma cidade inteligente. As tecnologias, então, para a melhoria da qualidade de vida, da sustentabilidade, né? Redução do impacto ambiental e otimização de tudo que é público, do compartilhado entre as pessoas nas cidades. Então, otimizar o recurso público. Cidades inteligentes não são cidades
mais conectadas ou informatizadas, só isso, né? Não é só isso, são cidades que agregam valor às pessoas, aos cidadãos, aos processos, né, sociais e tudo mais, aos negócios também, e sustentáveis, né? Então, essa visão técnica do que é uma cidade inteligente, aonde a gente constrói, então, juntos, cocria, né? O processo de cocriação. Vou lançar uma ideia até que eu enxergo de como isso pode ser feito no final aqui. Cocriação de um futuro de futuros desejáveis, ou seja, aquilo que a gente quer que as nossas cidades atinjam, né? Isso se aplica também não só às cidades, se aplica às organizações e aos países, aos governos em geral, aos estados e até à humanidade. A gente está falando de cidade como uma das escalas da mesma coisa, né? A segunda visão, eu trago da participação que eu tive num projeto, o Frederico depois vai mostrar em mais detalhes, onde a gente desenhou, então, uma solução técnica para 3 cidades, né, que estudamos essas 3 cidades, conversamos com as pessoas, que são Santa Rita de Sapucaí, Caxambu e Piraí. Então, a partir dessas conversas e tentando entender os problemas, a gente desenhou tecnicamente soluções técnicas, usando a internet das coisas, cloud computing, plataformas de software, serviço e tudo mais, tecnicamente falando, para entregar novidade, né? E quais são as principais novidades que nós conseguimos trazer nesse projeto? A primeira delas foi a integração da internet das coisas com iluminação pública, ou seja, aproveitar que você tem um ponto de energia, onde você já tem um ajuste da iluminação dimerizável, para colocar ali nós de internet das coisas e medir outras informações úteis para a comunidade, para a cidade. Essa ideia é muito interessante e a gente conseguiu aplicar ela aqui, porque já que você vai levar equipamentos e vai instalar equipamentos, às vezes o custo de você já colocar ali vários sensores é mínimo, já que você já está fazendo a instalação. O pior é levar lá e colocar, né, no poste, subir lá. Então, o que se pode fazer com esses dispositivos, né, o ideal é que eles fossem abertos para uso, não só no problema específico, mas para o máximo de problemas possíveis. Então, você, por exemplo, ter uma comunidade de startups da cidade que pudesse explorar esses sensores, para gerar mais valor a partir do que você tem fisicamente falando. Ou seja, não um único caso de uso, mas N casos de uso a partir do que você consegue colocar no mundo físico, tá? Então, compartilhar a estrutura, e essa é uma ideia que a gente enxerga como interessante aqui para esses projetos. Outro aspecto é a vigilância e o monitoramento, né? Então, assim, as cidades todas levantaram a questão da segurança pública, e então a gente tentou relacionar aí, sempre fazendo isso, né? Olhar como que uma solução agrega valor para outra solução da proposta, tá? Como que você cria sinergia entre o que você está colocando na cidade, de fato. Então, o que a gente faz? A gente colocou no projeto vigilância, só que nós temos também uma relação com a iluminação. Então, a gente pode ajustar a iluminação em função da demanda de segurança. E essa foi uma das coisas que a gente colocou de novidade no projeto. Ou seja, está vendo um evento, está vendo uma situação que demanda observação, então você pode ajustar a iluminação para reagir a essa situação. Imersão da população, então, através de oferecer o Wi-Fi público e também aplicativo de celular para que o cidadão se envolva, ajude a levar dados para a plataforma, né, para as plataformas e também interaja e descubra o que existe na cidade. Consumo de energia nos prédios e também rastreamento dos veículos municipais, foi outra coisa que a gente integrou, né? Vídeo monitoramento, então já existia em algumas cidades certas soluções e em outras não tinham, então a gente teve que desenhar algo que fosse adaptar assim, a mesma ideia sendo aplicada de forma diferente, e também as plataformas de software, como que a gente desenhou, então, onde é que ficariam e que papel teriam nas cidades.
Tá? Então, essa aqui foi a segunda experiência que eu tive em cidades inteligentes, é um projeto chamado do BNDES, né, que a gente está executando agora. O Fred é o coordenador, ele vai mostrar mais detalhes de como foi feito o processo depois de criação desse projeto e como ele está em execução agora. Mas essa é a segunda visão que eu tive contato, então, com cidades inteligentes, que é uma visão de levar a tecnologia, integrar coisas e gerar valor, de fato, para os cidadãos, para as prefeituras e tudo mais. A terceira visão é a visão de futuro, cidade do futuro. Essa visão ela é chamada de fluxonomia 4D, a da Lala Dasenheim, é a autora dessa ideia. Basicamente, como construir futuros. Então, essa fluxonomia 4D, ela integra ou cria fluxos entre 4 dimensões, por isso que é 4D. Né? Cria fluxos entre 4 dimensões, que são a dimensão cultural, aonde você tem, então, as pessoas, né? As culturas estabelecidas, e a partir da criatividade, então, você cria a cidade criativa. Né? As pessoas, a economia criativa, onde as pessoas vão gerar valor a partir da criatividade, do conhecimento, né? E mudar culturas, e isso, então, é o que se chama que se pode chamar aqui de cidade criativa, né? Ou seja, usar o conhecimento, usar a criatividade para desenvolver novos modelos. Isso também tem relação com a mudança de cultura, né? Existem, por exemplo, no âmbito de organizações, já existem empresas que têm pessoas responsáveis só pela adaptação de cultura. Em tempo integral, elas trabalham a cultura da organização. Isso também pode ser feito numa cidade. Você tem o cultural hacking, são pessoas que hackeiam a cultura estabelecida e desenham novas culturas e trabalham para alterar essas culturas ou transformar essas culturas para melhor. E existem técnicas, inclusive eu assisti uma palestra também nesse mesmo evento Exponential do Emerson, da Superlógica. Existem técnicas para fazer isso. Então isso está sendo desenvolvido hoje. Como mudar as culturas para que as coisas, as transformações aconteçam pelas pessoas, né? Pelos indivíduos. A segunda dimensão é a sustentabilidade ambiental, né? É o físico, né? O uso do espaço público, da natureza, toda a questão do ambiente. Então a gente tem como resultado o que poderíamos chamar de cidade sustentável, né? Menor impacto, menor poluição, né? De bem com o meio ambiente, usando de forma racional os recursos físicos da cidade. A terceira dimensão aqui é a colaborativa. Então, é o social, né? São os coletivos, as pessoas se envolvendo por propósito, né? Por propósito, se envolvendo na transformação e colaborando umas com as outras, que é muito do que a gente está fazendo aqui agora, certo? Esse evento e as ideias são justamente de colaboração para resolver problemas, para criar novos modelos, né? E isso gera, então, a ideia da cidade colaborativa, né? Onde você tem novas formas de fazer gestão, novas formas de organizar a colaboração entre as pessoas. Isso no ambiente de empresas, no ambiente organizacional, não me atrapalho sempre com essa palavra, você tem a criação de trabalho em rede, de organizações mais horizontalizadas, né? Então, como que fica isso numa cidade? Então, acho que o desafio de criar essa cidade do futuro passa pelo repensar do modelo organizacional que a gente tem hoje de trabalho, de colaboração, né? Está envolvendo isso também. E o último aspecto, a quarta dimensão, é a geração de valor. A geração de valor é importante, seja ela financeira ou seja ela tempo, seja ela algum valor que se passa para alguém, é a monetização, seja ela com dinheiro ou com outros aspectos, né? Eu já participei de iniciativas fantásticas de repensar modelos de organização, de cidade, disruptivas, como é o caso da Prospera, né? A Prospera, acho que talvez alguns de vocês aqui conheçam, né? É uma nova forma de colaborar, de gerar valor. O problema é que se você
você não tem esse foco de fato entregar resultado. Tá? Se quer dizer que é entregar resultado. Se você não entrega resultado, você colabora, desenvolve modelos e tudo, mas não entrega resultado, a coisa não anda, e aí você não tem o que eu chamei aqui de cidade próspera, que vai gerar valor, vai gerar riqueza, e aí alimenta o ciclo, então. Né? Então, essa ideia aqui é uma das visões que eu tenho trabalhado, tentando entender isso aqui e aplicar isso aqui nas cidades. A quarta visão é da cidade criativa, cidade feliz, que é um movimento de Santa Rita de Sapucaí, foi criado pelo professor Wander Wilson Chaves, que está aqui nessa foto, a partir lá de 2013, inclusive com a participação, né, da Lala, nos primeiros eventos da cidade criativa, ela participou, né, e então esse é um movimento de transformação que já acontece em Santa Rita de Sapucaí, e é o que? Uma rede colaborativa de voluntários. Então, um coletivo, né, de pessoas que trabalham ou se dedicam por propósito, porque querem ver a transformação acontecer, e envolve instituições públicas e privadas, né, e o objetivo é desenvolver economia criativa e melhorar a qualidade de vida da cidade. Então, esse movimento ele trouxe muita transformação para Santa Rita. Esse ano está acontecendo, ele tem sido ampliado, no início acho que foi apenas um mês, ou menos de um mês, e hoje ele já dura até dezembro, de agosto a dezembro, são muitos eventos, tudo que é tipo de evento, onde esses eventos, então, envolvem as pessoas e vão fazendo a mudança de cultura e vão propagando os valores de transformação, seja digital, seja colaborativo, seja criativo, né? Assim como eu estou falando de cidades, a gente tem os processos de transformação. Né? Você tem a transformação inteligente, que é tudo mais inteligente, com inteligência artificial, transformação digital, tudo digitalizado, transformação criativa, transformação colaborativa, transformação de prosperidade, novos modelos de valor. Né? Por exemplo, com relação ao valor, só voltando aqui, tem um colega meu que está fazendo um projeto de como gerar valor de tempo. Então, por exemplo, quando você recebe uma cesta básica ou recebe um benefício, para obter aquele lá, você teria que então dar o seu tempo para alguém que está precisando de uma certa demanda. E a gente está falando de futuro do trabalho, né, de como as pessoas vão trabalhar no futuro, como é que essa automação vai mudar nossos empregos, nossas organizações. E aí uma das questões é o que as pessoas que não conseguem, que não são preparadas para esse futuro, vão fazer, né, vão conseguir gerar valor. Então, existe um projeto aqui de cidade próspera, que é utilizar blockchain para troca de tempo. Tá? Eu tenho tempo, eu preciso de alguém com tempo, eu tenho tempo sobrando, mas eu não tenho dinheiro envolvido, é só troca de tempo. Então, a moeda é tempo. Né? Então, hoje, isso aqui é desse ano, né? Um movimento baseado em tecnologia, mais empreendedorismo, mais cultura e cidadania, né, que são os pilares aí do Cidade Criativa. Então, essa quarta visão já está acontecendo. Agora, no início de setembro, tem um evento que é resultado desse processo, que chama Hacktown, Hackeando a Cidade. São 600 palestras, com previsto aí 6 mil pessoas participarem na cidade. Que surgiu a partir do Cidade Criativa, Cidade Feliz. E o Exponential, que eu estava falando antes, surgiu do Hacktown. Então, vejam, nós temos um evento que surgiu do Cidade Criativa e temos um evento que surgiu do Hacktown. E esse processo se propaga. Né? A última visão é uma visão minha, tentando conciliar como projetar cidades, considerando isso que eu estava falando recém. Considerando a abundância de tecnologia, que foi o tema da minha outra fala aqui. Né? Então, hoje a gente tem tecnologia sobrando para criar novos modelos. E como esses modelos disruptivos transformam a realidade. Né? Então, como é que eu posso projetar cidades olhando pelo ponto de vista da abundância e da disrupção? Tá? E aí, eu escrevi esse artigo do Olhar Digital, né? Onde a ideia é o seguinte: você não deve tentar resolver os problemas de agora com as tecnologias de agora. Tá? Você deve pensar na abundância de tecnologia, nas novas tecnologias que estão vindo,
e tentar entender quais são os novos modelos que podem emergir a partir daí. Daí você projeta e resolve os problemas. Tá? Então, é um pouco de futurismo, um pouco de tentar imaginar cenários futuros onde as tecnologias disruptivas mudam os modelos. E aí você projeta as soluções a partir desses modelos. Tá? É um pouco complicado, não sei se ainda não está maduro, 100% madura essa ideia, mas por exemplo, não adianta eu projetar prédios com grandes estacionamentos, né, se todo mundo compartilha carro, ninguém mais tem carro, foi falado aqui recém. Tem gente falando que a posse de carro vai acabar em 10 anos. Né? Então, adianta você fazer projetos considerando a realidade corrente? A gente tem que pensar como que essa disrupção gera novos modelos e aí fazer os projetos. Outro exemplo, né? Adianta eu considerar grandes casas e condomínios, que a cidade vai ser composta disso, se as pessoas não querem mais ter posse, elas querem viver experiências. Certo? Então, hoje as pessoas estão, principalmente a nova geração, está trocando posse por experiência. Muitas pessoas estão se tornando minimalistas, vivendo com o mínimo. E muitos são nômades digitais. Então, será que a gente não deve fazer um projeto pensando no compartilhamento e não na posse? Será que a gente não deve fazer um projeto pensando no nomadismo, ao invés da presença fixa? Em vez de projetar para ter pessoas, o tempo residentes fixas, considerar que vai ter muita gente móvel se movendo por causa do aumento do interesse pelas experiências? Né? Então, é só um exemplo dessa ideia. Né? A gente deve pensar em como essas tecnologias disruptivas mudam os modelos e aí projetar as cidades. Tá? Em cima dessas novas realidades que podem surgir. Teve uma palestra do Exponential que o palestrante falou sobre uma convenção que teve no final de 1800 e alguma coisa em Nova York para tratar o problema das carroças, né? Porque as carroças era o futuro de transporte em Nova York, né? E as carroças são movidas por tração animal, então você tem os dejetos dos animais, e o grande problema era a quantidade enorme de dejetos dos animais, e a conferência girou 3 dias em como resolver esse problema. No ano seguinte, o Ford inventou o automóvel e os cavalos sumiram das cidades. Então a gente está prestes a ter carro elétrico, a gente está prestes a ter compartilhamento de carros, a gente está prestes a ter novas tecnologias que vão mudar nossos modelos. E a gente tem que pensar não no problema, na situação corrente, mas sim para onde isso está indo e aí sim projetar os futuros. Então, a economia criativa, aquelas economias, né, que eu estava falando recém, colaborativa, criativa, prosperidade com multimoedas, né, isso deve gerar, então, novos modelos, e esses novos modelos é que vão mudar toda a dinâmica das cidades, é aí que a gente vai projetar. Como tirar proveito da abundância das tecnologias e projetar futuros a partir disso. Então, essa ideia é a quinta visão. Né? E agora, será que dá para juntar todas as visões? Então é o que eu tenho me perguntado. Quando o João me convidou para falar, eu pensei, cara, será que eu consigo juntar tudo isso? Né? E aí eu escrevi como isso poderia ser trabalhado, né, entre o privado, o público, as pessoas, os coletivos e as universidades, né? E o que a gente teria de resultado, se a gente considerar todos esses escopos, é uma cidade inteligente e criativa e sustentável e colaborativa, onde os coletivos se envolvem por propósito, por a geração de valor, próspera, porque ninguém vai... isso não vai dar certo se não tiver criação de valor, se não tiver monetização, não tiver uma forma de retornar, né, resultado. E aí o resultado dessa operação aqui é a cidade feliz, que é, como o professor Vander fala lá em Santa Rita, o objetivo de tudo é tornar as pessoas felizes, e a felicidade é o objetivo final. Né? Então, acho que a ideia é que eu acho que é possível, sim, se a gente co-criar esses futuros desejáveis juntos, co-participarmos dos processos de criação de novos modelos, e essa é a visão que eu gostaria de mostrar aqui, a finalização dessa integração. Obrigado.